Bom dia então. Hoje, né, domingo, Dia dos Pais, e eu quero desejar então um feliz Dia dos Pais a todos os pais, aquele que cuida, aquele que cria, aquele que educa, né? Que vocês tenham sabedoria do alto para cuidar dessas crianças e que Deus possa conduzir o caminho de cada um de vocês em nome de Jesus. E hoje eu quero deixar uma palavra, então, que está em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama. E assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem, feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui, que o pai, né, a figura de Deus, Deus é o nosso Pai supremo, soberano, maravilhoso, bondoso. Ele corrige, ele coloca a gente de castigo, né? Quando a gente desobedece, quando a gente erra. E por quê? Deus puxa a nossa orelha porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Qual é o filho, né? Cujo não tem nele o pai é um herói para ele, para o menino. E para a menina, ele é um príncipe encantado da vida dela. Então a função paterna, gente, olhando na parte bíblica, parte terapêutica, ela tem uma função muito importante, né? Muitas crianças, infelizmente, por ter falta da figura paterna nas suas vidas, né, desenvolveram muitos traumas nas suas vidas, né? Mas graças a Deus que é o nosso Pai, nos acolhe, nos recebe, que quando a gente aceita Jesus, Deus a gente é adotado novamente, né? Deus nos acolhe, Deus cuida de nós. Quantos pais, né, têm filhos adotivos, criaram, né, assumiram paternidade, mas o pai não é aquele que simplesmente, né, é aquele que faz, como a gente diz, mas é o que cria, é o que educa, é o que ama, né? E Deus, ele nos criou, ele nos ama, para que nós pudéssemos ter intimidade com Ele. E o Pai cuida de nós. Deus, Ele quer o melhor para nós o tempo todo. Tanto que a palavra diz aqui: Filho, preste atenção quando o Senhor, Deus, o castiga. O castigo aqui não é aquela coisa da pessoa dizer, ai, Deus está me castigando com uma enfermidade. Não. O castigar aqui é a figura do Pai. Quando a criança não obedece, o pai não coloca ela de castigo, não coloca ela sentada. Você vai ficar aqui sentadinho pensando, me dá aqui o teu celular, você vai ficar sem celular uma semana, um mês, você não me obedeceu. Então, assim Deus faz. Deus, ele nos repreende, através da sua palavra, ele nos adverte, ele puxa a nossa orelha, ele nos dá aquela varadinha que a gente precisa muitas vezes, né? Não é porque a gente é adulto que a gente é perfeito e que a gente não precisa de correção. A gente precisa sim de um puxão de orelha, de um colo, de um abraço. E o Espírito Santo vem, quando a gente necessita, ele vem e dá aquele abraço, ele pega a gente no colo. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito de uma mensagem que se chama Pegadas na Areia. Ali diz assim que no momento da vida dele, ele via dois pares de pegadas na areia, mas chegou um momento em que ele viu somente um. Ali ele achava que Deus o havia abandonado. E Deus disse para ele: Filho, no momento em que você mais precisava, foi aí que eu te carreguei no colo. Nossa, quando eu leio essa mensagem, eu sempre me emociono,
porque eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus. E quantas vezes, né, às vezes a gente acha assim, ai, o meu pai não me ama porque o meu pai isso, porque o meu pai aquilo. Mas nós precisamos entender que cada pessoa dá o que ela tem, aquilo que ela recebeu. Nós somos versões melhoradas dos nossos pais. Mas quantos pais também sofreram rejeição, sofreram abandono e hoje eles cuidam dos seus filhos para que isso não aconteça na vida deles, né? Quantas crianças hoje sofrem com o divórcio, vivem uma divisão, se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, mas nós precisamos buscar em Deus essa direção. Nós precisamos nos encher do amor de Deus, buscar a sabedoria do alto. E o homem geralmente, ele é uma pessoa muito fechada. Ele não tem aquela facilidade de abrir o coração e de conversar como a mulher. E muitas vezes ele fica absorvendo aquilo tudo para ele, retendo. Quantas vezes um homem tem a necessidade de abraçar uma figura paterna, de dizer, pai, eu te perdoo, mesmo que aquele ali não é o pai dele, mas de se sentir abraçado, amado. E Deus faz isso. Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos abraça. Então fale ao Senhor, se tem algo no teu coração, se tem algo na tua vida, você, pai, coloque para o Senhor. Meu Deus, eu me senti rejeitado porque o meu pai um dia abandonou minha mãe, me deixou sozinho, mas tu é o meu pai. E geralmente aquela pessoa que sofreu com a rejeição na sua vida, passou por um abandono, ela não consegue aceitar a paternidade de Deus na sua vida. E por isso o homem geralmente ele sofre. Ele sofre porque ele não consegue aceitar a paternidade de Deus, assim como ele sentiu aquela rejeição física do pai aqui. Ele não consegue abrir o coração e receber esse cuidado de Deus. Então, homem, faça isso. Faça isso. Feche a porta do teu quarto ou converse com o teu pastor, com o teu líder. Vai lá, converse com ele como se ele fosse o teu pai. Peça perdão. Eu vou te dar uma sugestão que geralmente a gente usa na parte terapêutica. Escreva uma carta para o teu pai. Escreve ali tudo aquilo que você tinha vontade de falar. Se ele já morreu, não tem problema. Coloque ali uma almofada no sofá, quando estiver só você ali. Leia toda aquela carta, faz de conta que aquela almofada ou aquela árvore, se você estiver no jardim, é ele, e fale tudo que você tinha vontade de falar no final, libere o perdão, abrace e diga, eu te amo, pai, eu te perdoo. Você vai ver o quanto isso vai ser uma bênção na tua vida, vai ser libertador, o perdão é libertador. Muitos pais, muitas mães também vivem presas, né, nesse sentimento de abandono e não conseguem receber o abraço, o amor, a paternidade do Senhor. E a palavra diz aqui também, em Provérbios 22:6, diz assim: eduque a criança ou ensine a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então essa é a nossa função. A função do pai, a função da mãe, mas principalmente, né, o pai. O pai, ele é o sacerdote, o cabeça da casa. É o pai que dá a direção. Os filhos, a mãe na vida, né, dos filhos, ela representa a prosperidade, a mãe representa o dinheiro, porque a mãe é a que cuida, a mãe é a que nutre, a mãe é aquela que protege, né, super protege. E o pai, na vida, ele representa a carreira, porque o pai é aquele que impulsiona, o pai é aquele que diz, vai lá. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você, pai, segura aí, seguro. Ele acha que o pai já está segurando, o pai já largou a bicicleta faz tempo.
e ele já está andando sozinho, nem percebeu. Então o pai tem essa função de direcionar. A palavra fala o quê? Que os filhos serão como flechas nas nossas mãos. A flecha, você pega um arco e você lança ela. Então nós temos a função de lançar os nossos filhos, de direcionar os nossos filhos, a mãe, o pai, mas mais, gente, principalmente a função paterna, a figura paterna. Na vida de um menino e de uma menina, ela é essencial, fundamental. Então, que você medite nessa palavra, que você reflita nela e, né? E aqui, né? Ali em Provérbios, aqui onde diz, ó, que porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Então, aquela pessoa que consegue compreender uma correção, ela consegue entender que Deus está cuidando de mim. Se o Senhor está puxando a minha orelha, se eu ganhei uma varadinha na palavra, é porque eu estava necessitando. Porque às vezes nós nos achamos autossuficientes e Deus puxa e diz, calma aí, meu filho, não é por aí não, você precisa de mim. Nós precisamos compreender que nós somos dependentes do Senhor. Precisamos depender dele, precisamos ser sábios, buscar a instrução, ó, daqui, buscar a instrução do alto, para podermos ensinar os nossos filhos, para poder ensinar eles no caminho que eles devem andar, e quando eles crescerem, eles não vão se desviar. Porque se nós ensinarmos os nossos filhos na palavra, segundo a direção de Deus, a instrução que está aqui, eles não vão se desviar. A palavra está dizendo que eles não vão se desviar do caminho. Eles conhecem, eles são orientados. Infelizmente, eu e os meus irmãos não crescemos em um lar cristão. Mas em um momento, né, em uma etapa da vida, a minha mãe conheceu a palavra. Aí ela foi indo, foi orando, e ela mesmo disse, né, nossa, eu amaldiçoava os meus filhos e eu não sabia. Eu pedi perdão a Deus. Então, depois dali, né, de repente você também foi criado assim, ouvindo palavras depreciativas, de que você não ia ser nada, de que você não ia ser ninguém, de que você ia ser igual ao teu pai, igual à tua mãe e vice-versa. Não. Busque, se espelhe em Deus. Se você sofreu com isso, se um dia você ouviu palavras depreciativas que lançaram contra a tua vida, não faça disso uma crença limitante na tua vida. Anule isso. Diga, ó, em nome de Jesus, isso está anulado. Quando eu recebi Jesus, Deus me adotou, eu sou seu filho. E hoje eu vivo como filho do Eterno. Ele me ama, ele me acolhe, ele cuida de mim. Então aceite a paternidade de Deus. Tanto você homem como você mulher, aceite a paternidade do Senhor. Se você foi criado sem o teu pai, sem a tua mãe, seja sábio. Abra o teu coração, ore e fale, Senhor, tu é o meu pai. O Senhor me adotou, o Senhor me resgatou, me comprou. E quando você aceitou a Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então não esqueça o que passou. Liberte-se desses traumas, cure a sua alma e viva o melhor que Deus tem para você e para tua casa, para tua família, para os teus filhos. Que você seja exemplo, que os teus filhos se inspirem em você. Eu quero ser como o meu pai, eu quero ser como a minha mãe. E isso é o que alegra. É o coração do pai e da mãe, quando eles veem os filhos, né? Hoje nós estamos aqui, você está vendo que é um lugar diferente, né? Eu vim visitar minha irmã, que estava de aniversário ontem, e aí nós estávamos aqui abraçando os pais que estão aqui, né? E a gente viu a emoção nos olhos, né? Dos meus cunhados, do meu esposo, vendo ali os filhos abraçando, agradecendo, dizendo eu te amo. E eles chorando, e as crianças, pai, por que tu tá chorando? Nada, né? Porque reconhecer que, nossa, o meu filho disse que me ama, o meu filho, a minha filha,
veio me dizer que me ama, porque eles se sentem abraçados, amados, corrigidos, instruídos, e a criança ama aquele que corrige. Não é dando tudo. Muitas vezes, né, nós pais pensamos assim, o que eu não tive eu vou dar para o meu filho. E às vezes a pessoa se mata trabalhando excessivamente para dar isso, e na verdade o que essa criança mais quer e precisa, esse adolescente, esse jovem, é da companhia, é de um abraço, é de dizer, meu filho, vamos ali, vamos caminhar, vamos correr, vamos andar de bicicleta, vamos lá jogar bola. É isso. Não é só bens materiais. O teu filho não quer que você se mate trabalhando para dar o melhor celular, para dar o melhor, isso não. Ele quer, e o que ele precisa, e o que vai marcar, eternizar, são momentos. Momentos que você viveu com ele. Isso ele vai lembrar. O pai jogava bola comigo. A mãe fazia tal coisa. O pai me levava na pracinha. O pai me levava para pescar. O pai isso. A criança lembra disso. Momentos que ficam na mente e no nosso coração. Então que você guarde momentos com Deus também, de intimidade, de experiência com Deus. Receba a instrução, receba a correção de Deus. Mude as tuas atitudes, a tua forma de pensar. Se você foi criado de uma forma diferente, hoje você vai fazer diferente, porque hoje você conhece Jesus, você conhece a palavra, e você vai instruir e ensinar, e você vai se deixar moldar de acordo com a palavra. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que Deus abençoe cada pai, que o Senhor derrame bênção sem medidas sobre a vida de cada homem, que o Senhor lhes capacite, lhes dê sabedoria, e que vocês aceitem a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todos os pais, que o Senhor venha derramar do óleo da unção sobre a vida de cada um deles, dê sabedoria para eles, Pai, e que eles possam se sentir abraçados e curados, Pai, e que o Espírito Santo venha consolar, confortar cada coração, Pai, também que neste momento está enterrando o seu pai ou já enterrou, aquele que não tem mais o seu pai aqui junto, mas que o Senhor esteja consolando, cuidando, guardando desse coração, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua paternidade, pelo teu amor tão grande, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Gratos nós te somos por esse amor tão grande, Senhor, por esse amor, por esse abraço, por esse cuidado que o Senhor tem conosco, Pai amado e querido. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.